Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre como citar artigo científico no meu TCC. Na verdade, essa não é só uma dúvida para quem está fazendo o trabalho de graduação. Essa é uma dúvida muito comum para qualquer tipo de trabalho científico. E eu explico por quê. Antigamente, que não é tão antigo assim, tá? Até 2000, 2005, a grande maioria das pessoas buscavam as fontes, as referências bibliográficas em livros. Então, você estava falando de Judith Butler, Habermas, ou qualquer coisa de fundamentação teórica em livros. E a grande maioria de autores já consagrados no sentido de ser conhecido, de estar ali no grande círculo de debate de informações. Só que, com esse acesso à internet, essa informação que nós temos hoje, o acesso à rede, o conteúdo e principalmente a transformação dos artigos científicos que antes eram em revistas impressas em artigos científicos que nos dá a denotação no sentido online, tá? Então, o formato é diferente. Não é nem a denotação, ele é online, o artigo científico. Ele confundiu muitas pessoas, principalmente as pessoas que não estão acostumadas com essa linguagem tecnológica. Então, existem ainda muitos autores que mandam dúvidas aqui para a gente, perguntando sobre o artigo científico, se encontrado em site ele é válido, por exemplo. Na verdade, mudou o formato. Então, aquele formato antes, que era um formato impresso, agora a grande maioria, em nível mundial, está em formato online. E agora, a novidade, o grande desafio das revistas científicas e das bases de dados, mas eu digo mais das revistas científicas, é colocar esse artigo em formato HTML. O que seria o formato HTML? O formato de site. Então, se já estava difícil reconhecer um artigo científico, agora, para quem não conhece esse formato, vai ficar muito mais. Você tem que saber considerar o que é um artigo científico, porque daqui para frente, a grande tendência é que todos os artigos científicos não estejam só mais naquela sisteminha de revista em PDF, mas estejam em formato HTML, o que significa que você vai pesquisar um site e esse site pode ser uma revista científica, como é o caso da revista científica Núcleo do Conhecimento. Então, para você entender isso que eu estou te falando, se você não conhece a revista ainda, clica aí, www.nucleodoconhecimento.com.br. Você vai ver que você vai se deparar com um formato tecnológico de um site. Você vai entender ele como site. E esse site, que na verdade é um mega journal, ele está cheio, repleto de artigos científicos em HTML. Você clica, olha na tela do celular, no tablet, no computador, já aparece lá. Só que o que é esse site? Esse site, na verdade, é uma revista científica. Na verdade, é um mega journal. Como que você diferencia? Se esse site ele tem o número de série, o ISSN, se tem os editores, se tem o editor-chefe, se tem os professores, se tem ali aquele rodapé daquela informação científica, que é justamente essa citação. Ou seja, daqui para frente, o formato não vai ser só mais online, mas vai ser em formato em HTML, como é o caso da revista já Núcleo. A Núcleo do Conhecimento já trabalha com esse formato. Então, como que você cita agora esse artigo, que não é mais aquele modelo que a gente conhecia antigamente? Antigamente, como se citava artigo, igual livro. Você citava o artigo, sobrenome, nome, título, encontrado em, porque as informações, tanto do livro, apontando a editora, o ano, a data, era basicamente
as informações bem semelhantes da revista científica que era impressa, ok? Mudando então esse formato do artigo agora, dessa complexidade de informação que é necessário você entender, até mesmo para saber diferenciar o artigo científico desse formato, um site que é um mega journal, que é uma revista científica, de um site comum, você tem que saber essas informações e essas peculiaridades. Então, quando você fala assim, eu peguei esse artigo nesse site, na verdade, esse site já é uma revista científica ou já é uma base de dados, um banco de dados de revistas científicas. Tudo isso você vai ter que considerar. Por exemplo, a revista Núcleo do Conhecimento, no site, ela já é uma revista científica, um mega journal internacional e indexado. Você vai lá na Google, já aparece lá, o artigo está lá. Cielo é uma base de dados, é um banco de dados que pega artigos de revistas científicas que estão em PDF, transformam em HTML também em PDF e colocam nesse site. Então, a Cielo não é uma revista científica, é um banco de dados, uma base de dados que pega das revistas científicas e coloca, indexa no site e do site joga para Google, beleza? No nosso caso, a revista Núcleo do Conhecimento já é uma revista científica e os artigos já estão em HTML e já vão direto para o Google. Então, quando a gente sobe um artigo, em 10 minutos esse artigo científico em HTML já está indexado no Google normal. E o processo de indexação no Google Acadêmico também ocorre de forma bem rápida, eu não sei dizer para vocês agora quanto tempo é. Quando você publica um artigo, por exemplo, numa outra revista, como a revista da PUC, por exemplo, essa revista vai passar o processo deles, eles vão colocar no arquivo deles, na edição deles, no OJS, em tudo bonitinho. Aí pega esse arquivo e exporta para a base de dados da Cielo. A Cielo vai converter esse material em HTML e vai indexar na Google e na base de dados deles. Ok? Certinho até aí? Então, é por isso que existem tantas dúvidas com relação a como citar o artigo científico. Ok, dúvidas esclarecidas? Eu imagino que quando você tenha feito essa pergunta sobre artigo científico, você não tenha se referido ao artigo científico de revistas impressas. Até mesmo porque a demanda nossa é que quando você cite materiais, você opte preferencialmente por materiais dos últimos 5 anos, o que significa que o seu artigo científico já vai estar em formato online, certo? Então, como que você cita nesse caso? Para TCC, para dissertação, para tese e até mesmo para artigo científico. Você cita assim, a mesma coisa que a revista, que o livro inicialmente. Eu coloquei meu nome aqui, então o sobrenome do autor em letra maiúscula, no meu caso Dendask, todo em letra maiúscula. Lembrando que essa citação está muito ligada à normatização que você está escolhendo. Eu estou colocando aqui em formato ABNT, tá? Agora, do ano de 2020. Daqui para frente pode mudar e esse vídeo ser desatualizado, vai precisar ser revisto. Mas agora, no ano de 2020, a gente ainda está assim. A primeira letra do nome do autor, então meu nome é Carla, Dendask, o último nome, beleza. O título do artigo, a revista, o nome da revista, tá? A página, a edição, o ano, e aí você vai colocar assim, encontrado em, e aí você coloca o link. Lembra que eu acabei de explicar sobre a revista, se é a revista da base de dados, ou seja, se é na Núcleo, todos os nossos artigos vão ser encontrados no site da Núcleo, tá? No endereço eletrônico da Núcleo do Conhecimento. Se é uma revista, por exemplo, Jornal de Pediatria, e ela não é no site dela que você encontrou, mas você encontrou na base de dados da Cielo, aí você vai ter que colocar aqui. Por isso que é importante você colocar onde você encontrou. Até mesmo porque revistas que usam outras bases para indexação
pode acontecer simplesmente delas serem desindexadas, como aconteceu há alguns anos atrás, eu acho que 1 ou 2 anos atrás, e ela não estar mais disponível quando o autor for pesquisar. Então, é muito importante. E o acesso à data e o ano. Tem mais uma informação aqui que é muito importante. Se o seu artigo possui DOI, o que é o número DOI? Lembra? O número DOI é aquele número metadados, que se a pessoa não sabe o link, mas ela vai direto pelo DOI, na hora que ela clica no DOI, o número DOI joga para esse artigo. Então, é um metadados desse artigo, mais um dados aí nessa rede enorme de informações. Se esse artigo tiver o número DOI, é importante que você coloque também. Por quê? Porque a ideia da referência, da citação, não é apenas citar por citar. Ela não está lá apenas, aqui usei essa informação desse autor. Não. Ela está lá para que também os outros pesquisadores possam encontrar o material base através das referências. Tem assuntos que o autor não consegue, estudiosos não conseguem encontrar informações. Mas se no seu material essas informações estiverem corretas e completas, com certeza você vai auxiliar, não só dar seriedade ao seu material, não só cumprir a sua parte de você preservar e fazer com que o seu material seja um artigo sólido, que tenha obedecido todos os cuidados científicos, mas também auxiliar que outros pesquisadores consigam acessar a sua fonte de informação. Por isso que quando a gente fala da importância de materiais científicos e de materiais que estabeleçam os cuidados metodológicos científicos, é tão importante, porque ele tem como ser verificado de todas as fontes. Então, se eu afirmo, a pós-modernidade, no meu conceito, no conceito que eu estou adotando é assim, 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 eu, citando a fonte, eu consigo fazer, mas é assim mesmo? Parece que eu não tinha entendido assim. Eu consigo fazer com que o leitor, com que os outros pesquisadores tenham possibilidade de ir até as minhas fontes de referência para ver se aquele meu entendimento é daquele jeito ou não. Tudo bem que você coloca também ali na esteia de críticas, de compreensões, mas não tem problema, esse é o trabalho da ciência. É fazer com que haja um diálogo de informação, aonde cada um possa, através das suas percepções e contribuições, contribuir ainda mais de acordo com os seus pressupostos. Então, lembre-se, esse tipo de citação pode ter variações. E como pode ter variações? Dependendo da norma que você tiver que escolher ou utilizar. Pequenas variações, como se for, por exemplo, uma norma APA, uma norma AMA, uma norma Harvard, tem muitas normas aí, então você tem que ver as variações de informações. Mas, nesse ano, 2020, basicamente, essas informações atendem quase todas, tá certo? Pessoal, não se esqueça, se você gosta do nosso canal, desse vídeo, deixe os seus comentários aqui, o seu like e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!